narram as tradições brasileiras que neste período de junho são celebrados os santos mais populares do mês: Santo Antônio, São João e São Pedro. Essas festas já caíram na pauta das atividades populares de tal modo que, sendo ou não católicos, todos nós participamos dessas festas, das quermesses. E as festas que deveriam ser de ordem eminentemente religiosa, levando as criaturas a uma reflexão mais profunda a respeito da vida, do bem viver, transformou-se numa festa como outra qualquer, regada a muito alcoólico, desde os generosos e ingênuos quentões que as famílias fazem em suas casas, até a bebida mais áspera, mais brava, encontradas nas festas de largo, nas festas de clubes. E como tudo aquilo que a criatura humana não consegue entender, ela transforma negativamente, as festas em homenagem aos santos se converteram em festas bastante mundanas, bastante complexas nas suas consequências. Desejamos então referir-nos em particular à solenidade em que se homenageia São João, o Batista, que por coincidência tornou-se pela igreja padroeiro de nossa cidade de Niterói, a ser comemorado no dia 24 do mês de junho. Naturalmente que a saga de São João o Batista, que se tornou conhecido como São João Batista, o artigo caiu pelo hábito, tem uma história bastante interessante, porque ele era primo consanguíneo de Jesus de Nazaré, filho de Isabel, que era prima de Maria de Nazaré. E certamente, quando Maria engravidou, Isabel já estava grávida do seu filho, quase às vésperas de tê-lo, de oferecê-lo à luz. E deste modo, os evangelhos narram que quando Maria, já grávida, visitou a sua prima Isabel, esta teria lhe saudado de uma forma muito especial, identificando que ela estava gestante de um ser muito especial. Ave Maria. E a partir daí, desse Ave Maria, nasce no cristianismo católico a tradicional oração da Ave Maria, que reflete nas suas falas iniciais, nos seus primeiros versos, aquela saudação de Isabel à sua prima grávida do menino Jesus que logo nasceria. A vida de João, nada obstante, não foi fisicamente próxima à vida de seu primo especial. João tinha um compromisso que trazia para a encarnação, que tratou de cumprir. Era um menino um tanto arredio com relação às práticas de seu tempo. Não era de muito conversar, não era de muito falar. Era um menino meditativo, meditabundo, e que gostava de conversar com pessoas mais velhas, de auferir sempre conhecimentos mais amadurecidos, até que se tornou jovem e embrenhou-se neste campo das meditações, das reflexões. A sua época
Isto era perfeitamente anormal para um jovem da sua idade. Mesmo assim, João avançou na direção do seu desiderato. Os espíritos dirão, com a chegada da doutrina espírita ao mundo, que a missão de João seria a de abrir caminhos para a chegada de seu primo Jesus, em termos da missão que realizaria. Foi chamado por isso de o precursor, aquele que cursa antes, precursor de Jesus. E deste modo, trabalhou João na sua mentalidade, no objetivo que trazia para a sua vida antes da chegada missionária de Jesus. Antes de que Jesus começasse o seu trabalho missionário, João iniciara o seu. E iniciara arrebanhando ao seu redor um número grande de criaturas que se identificavam com a sua proposta. Porque João trazia desde o mundo espiritual essa convicção, essa certeza subjetiva de que antecederia aquele homem especial que era Jesus, anunciava às pessoas: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Era esse o permanente discurso de João, quando ele batizava as criaturas no vale do rio Jordão, no val de Betabara. Ali ele imergia as criaturas, porque criou uma instituição que visava preparar os indivíduos para os novos tempos que chegariam. E essa instituição oficiosa estava sempre nos seus falares: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas afinal de contas, de onde trouxera João essa prática de imergir as criaturas nas águas do rio, uma vez que isso não existia até então em Israel? João, com a sua habitualidade, era um andarilho, viajava por toda parte, levando a sua proposta de mudança de vida, ao mesmo tempo que aprendendo a conhecer as pessoas nos vários terrenos onde pisou. Chegou então às terras do Egito, e no Egito visitou a região de Alexandria, a cidade portuária de Alexandria, ao norte do Egito, e ali então teve oportunidade de travar um contato muito singular. Ele conheceu uma das deusas que à época eram cultuadas pelos egípcios. Era a deusa Cotito. E a deusa Cotito tinha uma missão muito curiosa, muito estranha mesmo, porque era a deusa da prostituição. Havia deuses para todos os gostos, para todos os hábitos àquele tempo, exatamente porque a ideia de deuses não era a ideia de santos, era a ideia de espíritos. Deuses significava espírito. Então havia os deuses de tudo, os deuses de primeira ordem, os deuses secundários, que os estudiosos chamam de deuses maiores aos primeiros e deuses menores a todos os demais. A deusa Cotito formava entre os deuses menores, entre os deuses da prostituição, que ela era representante, deuses dos ladrões, deuses dos criminosos, e certamente nessa multiplicidade de deuses, de espíritos que se incumbiam desse ou daquele tipo de atividade humana, ela então era festejada por ser a senhora da prostituição.
amada, bem se pode admitir pelos marinheiros romanos, que quando largavam do porto de Óstia na direção do Egito, tinham pressa em chegar ao porto de Alexandria para participarem avidamente do culto, das celebrações da deusa tão querida por eles, a deusa Cotito. Para que eles participassem, no entanto, das cerimônias à deusa, tinham que passar por um ritual iniciático, porque era uma festa de carnalidade, uma festa de sexualidade, em que as pessoas tinham seus corpos entretocados, eles tinham que se banhar em águas aromáticas. Os sacerdotes do templo de Cotito mergulhavam aqueles marinheiros em águas aromáticas para que eles ficassem minimamente em condição de participar depois das alegrias da deusa. Esses sacerdotes que mergulhavam as pessoas eram chamados no idioma grego de bapta, imersor, mergulhador. Aquele que mergulha os outros, não é aquele que mergulha a si mesmo. Então é o imersor, aquele que imerge a criatura na água, era chamado de bapta. Sempre o objetivo era, diziam, de limpar as criaturas, a fim de que elas participassem do culto sagrado de Cotito. João viu aquilo com muita curiosidade e surpresa. Achou muito interessante a ideia de limpar a criatura, mesmo que fosse apenas por fora. E criou uma simbologia que levou para Israel tão logo retornou. Agora ele não imergiria as pessoas numa piscina, num tanque, como acontecia no templo de Cotito. Ele então se propôs a ficar no Val do Jordão, no ponto suficientemente capaz de suportar uma pessoa de pé. E ali então mergulhava a partir da nuca as criaturas naquelas águas, dizendo as palavras sacramentais: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E quando a pessoa saía daquelas águas, saía daquela imersão, teoricamente estava habilitada a mudar de vida, estava disposta a mudar de vida para esperar esse reino de Deus que se aproximava da terra. O tempo passou e João tinha ao seu redor muitos discípulos, dentre os quais Simão Pedro e seu irmão André. Mais tarde chegará Jesus Cristo, dando início ao seu messianato. E estavam escritas no Velho Testamento as expressões dos profetas de que uma das marcas do Filho de Deus no início de sua carreira missionária seria o batismo nas águas do Rio Jordão, para um povo eminentemente objetivo, no sentido de que não admitia subjetividades, não conseguia viajar nas ideias, mas era tudo muito concreto. Jesus Cristo queria então que se fizesse cumprir o que estava escrito, para que ninguém tivesse dúvidas. Apresentou-se a João numa manhã ensolarada, às margens do Rio Jordão, para submeter-se ao seu batismo, a fim de que, a partir de então, iniciasse formalmente o seu messianato. Narram as tradições evangélicas que enquanto o mestre era imerso nas águas por João, uma nuvem se formara sobre aquelas pessoas, de onde uma voz saíra a dizer ao profeta João: este
é o Filho bem-amado, em quem me comprazo. E João, emocionado, diria aos seus discípulos: eu batizo com água, mas depois de mim virá aquele que batizará com fogo, e do qual eu não tenho condições de desatar as correias das sandálias. Afirmava João que aquele que batizaria com fogo era superior a ele. Por isso ele não teria condição moral de desatar-lhe as correias das sandálias. Antes, porém, de que Jesus se aproximasse e a ele se apresentasse para o batismo, João ficou sabendo da existência daquele homem e mandou que os seus discípulos fossem até ele para perguntar se era ele o esperado Messias de Israel. E foi exatamente Simão Pedro, André e outros que se aproximaram de Jesus para perguntar-lhe, depois de terem visto a sua ação popular, a sua movimentação junto das massas, tudo aquilo que ele conseguia fazer, perguntou Simão ao mestre, de parte de João, se tu és o Messias que Israel espera. Jesus Cristo poderia ter dito: dize a João que sou eu. Mas usou de uma estratégia diferente. Dize a João que os cegos veem, que os paralíticos andam, que os mudos passam a falar. Naturalmente, pela dedução, pelo bom senso, João saberia de quem se tratava. E deste modo, os discípulos de João voltaram para dizer-lhe o que é que acabavam de escutar do homem de Nazaré. E João não teve dúvida de que se tratava daquele homem muito particular. Daí haver dito quando o batizava: eu batizo com água, mas depois de mim virá aquele que batizará com fogo, e de quem eu não tenho condições de desatar as correias das sandálias. João, por causa daquela prática que imitava as práticas egípcias do templo da deusa, foi chamado pelo povo João o Bapta, João o Imersor, João o Batista em nossa língua. E com o passar do tempo, porque é mais difícil dizer João o Batista, ficou João Batista, João Batista. Ao invés de dizermos seu Manuel, o costureiro, o alfaiate, dizemos seu Manuel alfaiate. Então sempre desprezamos os artigos para nos facilitar a expressão. João o Batista tornou-se então João Batista. E Batista, que era uma adjetivação que caracterizava o tipo de atividade que ele fazia, passou a ser um nome comum, um nome próprio. Então o que há de João Batista pelo mundo afora, por honra desse precursor, é uma enormidade. No entanto, Jesus assume a sua missão de fato. Pedro, André, foram chamados por ele para uma outra tarefa. Cristo chama Simão Pedro, que era pescador, dono de uma flotilha, de um conjunto de barcos no lago de Genezaré, para que viesse com ele aprender a pescar, não mais os peixes, mas pescar as almas. Cada discípulo, Jesus foi até ele buscá-lo para trazer ao seu convívio e convertê-los naquilo para o que eles vieram. João avançou nas suas pregações e depois que batizou Jesus Cristo, não afirmava mais arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Passou a dizer arrependei-vos.
porque é chegado o reino dos céus. E prosseguindo, Jesus com a sua tarefa, João continuava nas suas pregações, mas o temperamento forte, um gênio inquebrantável, ele trazia desde épocas muito remotas, quando estivera reencarnado na Terra, quase 400 anos antes de Jesus, com o nome de Elias. Foram um dos maiores profetas de Jeová. E Elias carregava consigo esse temperamento forte, esse temperamento que não se dobra, amante da verdade, sem flexibilização. Para ele a verdade deveria ser kantiana, diríamos nós hoje. Não se flete nem 1 milímetro para que possa ser exatamente a verdade. Diríamos que João o Batista era um amante radical da verdade, enquanto o Espiritismo nos vem hoje ensinar que a verdade deve ser dita de maneira que não destrua. Por isso, pouco a pouco, como a luz que necessita que a ela nossos olhos se habituem, a fim de que ela não nos cegue, João era exatamente o oposto. Era verdade com um punhal, como uma lança, como spotlight. E foi por isso que na sua condição de profeta, começou a invectivar contra o rei Herodes. Os reis tinham muito medo dos profetas, porque Israel, profeta, significava médium. Os profetas tinham uma voz que não erravam. Dessa forma, o que dissesse um profeta acontecia, exatamente porque eles estavam filtrando o que os espíritos afirmavam. Então o rei temia o profeta, mas tinha Herodes uma vida irregular, porque se amasiara com sua própria cunhada Herodíades, enquanto o irmão estava enfermo. Era um adúltero, e João não podia ver aquilo com tranquilidade, e começou a bater forte no rei e na sua concubina. Herodíades odiava João, mas nada podia fazer contra ele. Ele era um profeta. Acontece que Herodes, com a mesma libidinagem com que conquistar a cunhada, jogou seu charme sobre sua filha, a filha de Herodíades, Salomé, que era uma jovem quase adolescente, de corpo perfeito, afirmam as descrições bíblicas, por quem o rei se apaixonou e a desejava. E numa das festas em palácio, ele fez com que Salomé bailasse para homenageá-lo, para enfeitar a festa. E Salomé bailou. O rei, de temperamento muito lascivo, envolveu-a na sua mente atormentada e desejou possuí-la, e acercou-se dela e fez-lhe a proposta fatal: eu lhe darei metade do meu reino por uma noite de prazer. É muita coisa, mas ele prometeu. E desde aquela época se sabia que depois que um rei promete, ele não pode retroceder. Palavra de rei não volta atrás, diz o brocado popular de velha existência. E quando a jovem se viu aturdida diante dos convites amorosos do rei, não existiria um prestígio maior, corre a sua mãe e passa-lhe o que o rei lhe havia proposto.
ele me daria metade de seu reino, minha mãe, por uma noite de prazer. Herodíades queria um pouco mais. Não quero metade do seu reino, porque ela já usufruía do reino dele. Eu quero a cabeça do profeta. E quando Salomé lhe disse qual era o preço, o rei estremeceu, porque ele temia o profeta, mas sua palavra não podia voltar atrás. E porque naquela época João o Batista estava preso no palácio de Herodes, na Torre Antônia famosa, o rei não teve alternativa. Mandou que seus asseclas fossem à cela na torre e trouxessem a cabeça do profeta numa salva, numa bandeja, a fim de que todos vissem que ele cumprira com sua palavra. Herodíades cai num surto e gargalha estentórica ao ver a cabeça decepada do profeta. E doravante, a vida de ambos, de Herodes e de sua concubina, se torna um inferno maior. Herodes morre carcomido por uma enfermidade que lhe destruiu o corpo, as carnes quase putrefatas. E Herodíades, enlouquecida. O Espírito Emmanuel irá comentar pela mediunidade de Chico Xavier essa degola de João, a quem Jesus Cristo houvera lançado um dos maiores elogios. Afirmar a Jesus que dos homens nascidos de mulher, João Batista era o maior. No entanto, no reino dos céus, o menor de todos era maior do que ele, afirmando com isso que daqueles espíritos encarnados na terra que ainda tinham necessidade da reencarnação, João era o mais avançado dentre todos eles. O homem nascido de mulher é aquele que ainda, na linguagem da época, tinha necessidades reencarnatórias, tinha necessidade do ventre feminino para voltar à terra. Daí Jesus Cristo, como não tinha essa necessidade, já houvera superado essa faixa da nossa humanidade, chamava-se a si próprio de Filho do Homem, Filho da humanidade, alguém que já superou essas experiências dos filhos de mulher, que somos todos necessitados, muitas vezes, do ventre materno, para retomarmos os caminhos da evolução. Então, Jesus houvera dito que João, dos homens nascidos de mulher, era o espírito mais avançado àquela época. Por que então que ele teve um final tão trágico, degolado de forma tão cruel? Pelo poder do rei Herodes. Emmanuel então comenta isto e diz que como o notável João não encontrou no coração lugar para o exercício da misericórdia, ele entrou na sintonia da crueldade. Quando nós não achamos espaços para a misericórdia, para a indulgência proposta pelos Espíritos em O Livro dos Espíritos, naturalmente entramos na faixa vibratória dos cruéis. A indulgência é a faculdade que nos faz entender o outro. Se perdemos essa capacidade, ficamos frios como os frios, rígidos como os rígidos, e deste modo então ele caiu na frequência vibratória de Herodíades, porque se eu não sou capaz de entender, é uma dureza do coração,
que João ainda não havia corrigido. Nos tempos antigos de Elias, 4 séculos antes, Elias fora capaz de mandar decapitar 450 sacerdotes do deus Baal, numa época em que Israel ainda era politeísta, não acreditava somente em Jeová, como passou a acontecer depois. Ainda tinha outros deuses, dentre eles o deus Baal, que quer dizer Senhor. Daí então, mesmo depois de ter vencido o desafio proposto ao príncipe Acabe, que era o sumo sacerdote do deus Baal, ele não se deu por conformado e mandou que os seus seguidores levassem os 450 homens de Baal às margens do rio Quinzon, que serpenteava no sopé da montanha do Carmelo, onde se encontravam, para que todos fossem decapitados, narra o Velho Testamento. Criou karma negativo, criou débito. Por isso ele estava vulnerável a sofrer algo similar. Somente o amor é que cobre multidão de pecados, escreveria Simão Pedro na sua primeira epístola. Mas como João não se utilizou desse amor para com o rei e a sua concubina, afinal a vida era deles, eles dariam conta do seu erro. Ele entrou na sintonia das pessoas atormentadas do rei e de sua amante. Explica-nos Emanuel que João não teria necessidade de sofrer aquele tipo de morte se ele tivesse saído daquela sintonia do crime antigo pelo uso da misericórdia. Só o amor, repitamos, é capaz de cobrir multidão de pecados. Dessa maneira, então, João, o Batista, porque não usou de amor, resgatou, porque precisava resgatar, da forma como a rigidez da lei se fez cumprir. Já ensinara Jesus que aquele que com ferro fere, com ferro se ferirá. Já dissera o mestre que com a mesma medida com que medirmos os outros, seremos nós medidos. Dessa forma percebemos que há necessidade de fazer o que João propunha aos outros que fizessem, mas que ele próprio não fez. Arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu, porque está chegado o reino de Deus. Ele carregava ainda o velho temperamento. Em dada ocasião, conversando com os discípulos, Jesus Cristo se expressou dizendo: desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. E os discípulos ficaram sem entender. Por quê? Porque João Batista era contemporâneo. Por que é que Jesus dizia desde os tempos de João Batista? E afirma Mateus, o evangelista. Entenderam que Jesus se referia a João Batista como Elias. Desde os tempos de João Batista, reencarnado como Elias, o reino dos céus é tomado pela violência, a violência dos atos. Nós encontramos muitos homens de fé que se deixam arrastar por essa dureza. Nos recordamos de Paulo de Tarso, que quando Saulo saiu cavalgando em busca de Ananias, que havia fundado a mais nova igreja cristã da Ásia, e foi no caminho encontrado por Jesus. Mas antes desse episódio,
Quantas criaturas ele permitira fossem lapidadas, apedrejadas, em nome de Moisés, porque elas se afirmavam cristãs. O próprio irmão de sua noiva, Gesiel, mais tarde conhecido como Estevão, foi apedrejado por sua ordem até morrer. Ele achava que era dessa forma que se defendia a crença em Moisés. Estamos falando de 4 séculos antes de Jesus. Estamos falando de 2 milênios, Paulo de Tarso. Mas quando olhamos hoje a nossa realidade social, ainda encontramos os mesmos episódios de fanatismo, de dureza de coração, de falta de indulgência ou de misericórdia. Se não vivêssemos numa sociedade dirigida por leis devidamente estruturada, numa constituição, estaríamos assistindo a espetáculos sangrentos como a época. Há tantos religiosos que odeiam-se uns aos outros em nome do Deus que eles acreditam, que ficamos perplexos de imaginar que nos achamos no século 21 depois de Cristo. Quão é enrijecida a nossa mentalidade. Ainda hoje encontramos as guerras entre cristãos e muçulmanos. Achamos as guerras entre evangelistas e católicos. Encontramos Catarina de Médici no século XVI, 1572, mandando executar os huguenotes. Os huguenotes eram os protestantes recentemente convertidos ao protestantismo. E por causa dessa sua determinação, aos soldados que na noite de 24 de agosto de 1572, quando ela deixasse cair da torre do palácio o lenço de cambraia branco, era ordem para que eles invadissem o apartamento do seu velho amigo, Almirante Colignon. Os soldados obedeceram, invadiram o apartamento do Almirante Coligny, retificando. E porque estavam agora sangue sedentos, na madrugada, não tinham mais limites, e saíram matando todos quantos pela frente encontravam, huguenotes ou não. As águas do rio Sena, narra a história, ficaram apodrecidas vários meses pelos restos cadavéricos que ali se decompuseram, como as águas do rio Quinzon, ao tempo de Elias, 4 séculos antes de Jesus. Meses de putrefação, com a morte de 450 sacerdotes. Agora em Paris foi muito mais do que isto. Os soldados criaram então aquilo que a história passou a chamar a noite de São Bartolomeu. Era um dia de homenagem ao santo, a noite de São Bartolomeu, em nome de uma disputa religiosa. Acompanhamos historicamente no século XI, 1099, as forças das cruzadas invadindo Jerusalém, trucidando, matando, para retomar os lugares santos por onde o Cristo passava. As forças terríveis dos mercenários, comandados por Tancredo de Bulhões,
Tancredo de Siracusa, avançando contra as massas indefesas, pelo crime de viverem naquelas regiões que eles queriam saquear. Foram tantas as cruzadas, com o mesmo objetivo: saquear, matar, dominar, em nome de Jesus. Levavam a cruz de Cristo e rasgavam os ventres das pessoas no desespero, afirmando, porque tinham sido informados de que elas engoliram as joias, porque sabiam que eles iriam passar devastadores, então rasgavam-lhes as vísceras para procurar nas vísceras quentes a existência de alguma joia, em nome de Jesus Cristo. Quanta loucura! Quanta gente denunciou os vizinhos ricos à igreja, porque à época a igreja ficava com os pertences dos hereges, que eram assassinados, que eram queimados pela Inquisição, mas dava uma poupuda recompensa ao denunciante. Quanta gente dedurou irresponsavelmente, mentirosamente, vizinhos, para se locupletar com o prêmio. São essas mesmas criaturas hoje espalhadas pelo mundo, reencarnadas pelo mundo, explodindo em aviões, mergulhando nos mares bravios dos navios que aderam e afundam. São esses mesmos, carregando doenças terríveis e incuráveis, para que a sua alma, tangida pela grande dor do remorso, possa se limpar pouco a pouco, porque somente o amor é capaz de cobrir multidões de pecados. Enquanto continuamos reencarnados, exercitando a nossa crueldade, a nossa frieza, a nossa indiferença, ignoramos que temos, no dizer popular, o rabo preso. Ignoramos que temos os erros de antanho pesando em nossa ficha kármica. Nos achamos acima do bem e do mal, nos achamos acima de qualquer suspeita e apontamos o dedo para os outros e nos achamos os escolhidos de Deus, sem o exercício da misericórdia. Quantos religiosos que desdenham todos aqueles que não participam da sua cartilha, que não rezam como eles rezam. Não importa que sejam todos evangélicos, mas se não é da minha igreja, não é bom. Recordamos-nos de que no final do século XIX, nos Estados Unidos, um homem alucinado, Charles Taze Russell, fundou uma organização religiosa que ele intitulou Sociedade Internacional dos Estudiosos da Bíblia, e passou a ditar as normas do que ele acreditava fosse a verdade. Aqueles membros de sua instituição estariam salvos, porque todas as outras religiões, afirmava ele, eram obras de Satanás. A única obra de Deus era a sua associação, a sua sociedade. Afirmava aos seus companheiros que somente eles estariam salvos, mas com um detalhe curioso: apenas 144 mil entrariam no reino dos céus. Não sei de onde ele tirou esse número. Ele devia imaginar o reino do céu como uma kitnet, que só cabia 144 mil. E quando fez o primeiro congresso da sua religião, no início do século XX, já o número ultrapassava de muito os 144 mil. Imaginemos a pessoa estar numa ordem religiosa, sabendo que só 144 mil serão aprovados nesse vestibular. A dúvida, a ansiedade, a angústia.
Porque eu não sei se serei eu o escolhido, mas These Russell continuava a ver crescer o número dos adeptos da Associação Internacional dos Estudiosos da Bíblia, até o dia em que ele surtou outra vez, se indispôs com os companheiros e criou uma outra igreja. Mas antes de criar a outra igreja, agora a outra que seria salva, ele mudara os estatutos da Associação Internacional dos Estudiosos da Bíblia, passando a chamá-la de Igreja das Testemunhas de Jeová, ou Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Materialista, acreditava que a alma circula no sangue, porque ele via que toda pessoa que sofre hemorragia morre. Logo a alma está no sangue. Que conclusão genial! E por isso estava todo e qualquer membro de sua crença proibido de receber sangue alheio e de doar sangue alheio, para não receber a alma do outro nem dar da sua ao outro. E nós ficamos a pensar, meu Deus, no século XX, como encontramos as pessoas envolvidas por essas noias, porque não raciocinam. Há algo para o que os Espíritos sempre nos chamam a atenção: a facilidade que existe de pessoas inteligentes perderem a lucidez quando a questão é religiosa. Homens e mulheres academicizados, doutores, PhDs, que têm um desempenho notável na sua profissão, raciocinam bem, fazem bons negócios, sabem tratar com as matemáticas, com o dinheiro, com a filosofia, mas quando entram no território da religião se infantilizam outra vez. Não raciocinam mais e passam a acreditar em tudo que lhes é dito. Desse modo, nós estamos diante desses espíritos tão limitados que ainda somos na Terra, que não conseguimos usar do mesmo peso e medida racionais para avaliar a quantas anda a nossa crença. É por isso que o Espiritismo é tão atacado, porque é a única doutrina no mundo contemporâneo que não nos impede de ler o que for para iluminar a mente. Seguindo a proposta de Paulo de Tarso, lede de tudo e retende o bem. Eis a doutrina espírita insistindo rigidamente com seus frequentadores, com seus participantes, para estudar. O povo é que não gosta. Para pegar um livro e estudar é caso de Polícia Federal. Mas não que o Espiritismo não o proponha. Não existe essa questão de que só o livro dos Espíritos salva. Jamais. O livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. Mas só Allan Kardec o desdobrou em 5 outros para nos mostrar que a mente tem que avançar, tem que crescer. Mas temos os autores clássicos que desenvolveram o pensamento espírita, os autores mediúnicos que nos ajudam a interpretar o pensamento espírita, e nós podemos ler o que for, de física, de química, de matemática, geografia, geologia, astronomia, o que for, para enriquecer o nosso intelecto, uma vez que o Espiritismo nos ensina que as leis de Deus não são apenas as leis que regem o mundo moral, as leis morais, mas também as leis que regulam o mundo físico. Quando estudamos matemática, física, química, biologia, o que estamos fazendo se não estudar as leis de Deus? Não foram os cientistas que criaram a gravidade, nem a eletricidade, muito menos o magnetismo. Essas são leis da natureza, são leis de Deus. Quanto mais nelas nos embrenhamos, aprendemos a entender melhor Deus. Desse modo,
O Espiritismo nos está convidando hoje a uma mudança de paradigmas na nossa vida, como João propôs nos idos tempos em que batizava nas águas caudalosas do Rio Jordão. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E como Cristo nos diria mais tarde, que o reino dos céus não tem aparências externas, não tem aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de nós. É um estado d'alma. Logo, esse estado d'alma superior precisa ser desenvolvido por nós, já com atraso de 21 séculos. É tempo de pararmos para refletir, não sairmos aceitando tudo que se diz em nome de Deus, porque ninguém tem procuração dele, para dizer que está falando em seu nome só Jesus. É por isto que a proposta da doutrina espírita nos traz a lucidez de penetrarmos o estudo das leis de Deus. No cristianismo estão todas as verdades, dizem-nos. São de origem humana os erros que nele se enraizaram, mas não se trata do cristianismo institucional, do cristianismo das igrejas, do cristianismo dos teólogos, senão do cristianismo do Cristo, daquilo que o Cristo deixou, que ensinou, que mostrou, que vivenciou. Ali estão todas as verdades. Quando ele nos disse que deveríamos não temer a morte do corpo, por aqueles que não podem matar a alma, ele o fez, entregou-se, para que demonstrasse a nós todos que era verdade o que ele dizia. Quando nos disse a respeito do amor que deveríamos nutrir uns pelos outros, propôs-nos que esse amor, para que ele não fosse fingido, para que ele não fosse caricato, fosse o amor que dedicássemos a nós mesmos. Amai o próximo como amais a vós mesmos. Então, não há como eu fingir que amo o outro diante da proposta do Cristo. Vou fazer ao outro que eu gostaria que o outro, que alguém me fizesse. Temos necessidades hoje, meus queridos irmãos, de desenvolver melhores reflexões em torno da nossa crença. O mundo, por causa de todos esses episódios seculares, milenares, foi ganhando uma estrutura de descrença, de materialismo, de dúvidas relativamente às questões do espírito. De tantas vezes vimos os representantes das religiões cometendo desatinos, despauterios, e muitas vezes nós próprios envergando a roupagem desses indivíduos em outras existências, pintamos e bordamos em nome de Deus. Por isso, muitas vezes hoje, seguimos pelo mundo afora, lutando para que as pessoas parem para pensar em Deus. E elas duvidam do que estamos falando. É a dúvida que geramos ontem com o nosso comportamento irresponsável. Somos os mesmos que voltamos hoje, agora com a sinceridade da alma, mas que ainda não é identificada pelos outros, que quando nos ouvem, pensam lá nos seus recortes, vá que ele esteja me enganando, entre aspas, outra vez. Deste modo, ouvimos dos imortais as referências mais notáveis, a importância do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos.
Nada de abandonar a família, os amigos, as pessoas para seguir a Deus. Foi um dos grandes equívocos que a religião terrestre ocidental realizou. Precisaríamos buscar os caminhos de Deus aconchegados aos nossos amores. Porque quantas foram as vezes que equivocadamente deixamos para trás aqueles que a vida nos deu como nossos dependentes afetivos para egoisticamente ganharmos os céus a apenas nós. E não ficamos sabendo depois das consequências desse abandono. Quantos hoje estão de volta para resgatar essa fase de ignorância? Agora, para que nos dediquemos com afã, contamos com o ciúme dos entes queridos. Quantos são os esposos que não admitem que suas esposas se dediquem? Acham sempre que é demais. Quantas esposas no mesmo caminho não admitem que seus companheiros se envolvam? Estão sempre com o pé atrás. Acham sempre que é demais. É comum que um diga ao outro: só falta levar a cama para o centro. Mas os dois são espíritas, mas não no mesmo nível, não do mesmo teor. É dessa maneira que nós vamos entendendo o que é que se passa nesse meio de campo. Aqueles que ontem abandonaram, abdicaram dos compromissos para supostamente seguir a Deus, hoje estão de volta diante da necessidade de servir a Deus com a família, com os amores, os filhos enciumados. Minha mãe não sai do centro, meu pai não sai da igreja. Cada um no seu território, sentindo que é possível que novamente o outro o abandone. Isso vem lá das nossas entranhas inconscientes. Vai ver que vai me abandonar outra vez. E tudo que fala em religião, que fala em Deus, causa um problema lá dentro. E nós não sabemos aquilatar o que é, mas sentimos que existe. Há pessoas que verbalizam: quando eu escuto falar de religião, isso não me cheira bem. E aí nem analisa o que é que tem diante dos olhos. Já não cheira bem, ele sai de perto. Há criaturas que têm raiva de todos aqueles que se dizem religiosos. Acham que todos os religiosos são piegas, são parvos, são tolos, porque trazem desse passado cruel as marcas do que os cristãos lhes fizeram. Por isto é que chega ao mundo a proposta do Espiritismo, que para diminuir as tensões e as distensões, não propõe que ninguém largue sua religião para ser espírita. Aliás, é um privilégio para quem aguenta ser, não é para quem quer ser espírita. Normalmente, quando meus amigos da universidade, físicos, materialistas, me diziam: não, Raul, não quero saber de espiritismo, eu gosto de você. Eu digo: não se meta nisso não. Esse negócio é coisa de gente doida. E eles ficavam me olhando, porque normalmente as pessoas defendem a sua crença. E eu dizia: não se meta nisso não. Deixa comigo, eu que sou doido. E porque eu os desanimava, entre aspas, eles começavam a se interessar. O que é que o Raul está querendo esconder da gente? É importante que a questão da crença seja relativa, como disse Allan Kardec, à maturidade do senso moral de cada um. Terrível é uma crença imposta. Se você não for espírita, não se salvará. Quem dera. Tenho visto no mundo dos espíritos uma quantidade enorme de espíritas encalacrados de tal jeito
temos recebido bênçãos, visitas espirituais queridas de tantos que estiveram em outras igrejas, em outras greys religiosas, e de tantos espíritas honestos, dignos, que souberam viver essa proposta e que voltam luminosos para nos dizer: vale a pena, prossigam. Daí, cada qual faça a sua pausa para refletir, analise os parâmetros por onde tem levado a vida, porque estamos diante da grande necessidade de mudar os nossos referenciais, mudar os nossos paradigmas, as bases sobre as quais situamos a nossa existência. Arrependei-vos, arrependamo-nos, porque precisamos erguer em nossa intimidade o reino dos céus. Chega de tanto sofrimento em nome de Deus. Como é que nós podemos entender isto? Se Jesus Cristo foi anunciado pelos bons espíritos aos pastores, conforme as notas de Lucas: eis que vos trago boa nova, que é de grande alegria. Eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Senhor. Se Jesus Cristo nos foi anunciado como mensagem de grande alegria, por que é que para ser cristãos a gente tem que sofrer tanto? Há pessoas que adoram sofrer as heranças judaico-cristãs que nós trazemos, porque no judaísmo o bom era sofrer, e a cada ano, na festa do grande templo, o povo anotava seus dramas, suas dores, seus pedidos, e cravava num bode, que depois era sacrificado, atirado montanha abaixo, levando todas as dores, entre aspas, do povo de Israel, o bode expiatório. Por isso surge a imagem do bode expiatório, aquele que tem que pagar por tudo, aquele que tem que pagar por todos. Quando chega Jesus Cristo, o cristianismo formalizado não conversou. Como era feio chamar Jesus de bode, porque bode sempre foi atribuído na Bíblia ao negativo. Separar as ovelhas dos bodes, sempre bode era algo negativo. Jesus Cristo não podia ser chamado de bode, mas foi chamado de cordeiro, de ovelha, com o mesmo destino, para tirar os pecados do mundo. O Cordeiro de Deus, para tirar os pecados do mundo. E a voz popular, quase sempre refletida, passou a anunciar como os judeus anunciavam sobre o sangue do bode. O sangue do Cordeiro de Deus limpou os nossos pecados. Mas é paradoxal. Há 2 milênios Jesus derramou o seu sangue e nos salvou. E até hoje a gente não está salvo. Até hoje somos invejosos, orgulhosos, vaidosos, prepotentes. Até hoje nos matamos para ver o tombo. Mas Jesus já nos salvou. Então tudo que a gente está fazendo já está no pacote. Eu já estou salvo. O que eu estou fazendo é lucro. Não há como a nossa mente compreender uma loucura desse nível. Como é que Ele já nos salvou, se que a gente se tenha querido salvar? Se Ele nos anunciou, a cada um será dado conforme suas obras. Quais têm sido nossas obras? Para que estejamos salvos. Como que Deus mandou à terra um dos mais excelentes dos seus filhos para salvar a quem sequer tinha noção de si e de que precisava salvar-se? Imaginemos, estamos salvos por Cristo e somos como somos. Alguma coisa está errada. Não com Cristo, mas com as nossas interpretações.
Há que mudar paradigmas. A criatura que pisou Selene, que chegou à Lua, a criatura que criou as vacinas, a criatura que descobre agora a vacina contra o câncer, não pode continuar atoleimada, em nome de Deus, seguindo como gado aos donos de Deus na terra. É tempo da gente pensar Deus com a nossa própria sensibilidade. Gosto de citar sempre uma letra musical que eu ouvi na década de 70 e que dizia nas suas estrofes: eu vim andando pela Rua dos Ingleses, vi uma flor no limo verde, nos sorrimos e era Deus. Cantada pelo falecido Taiguara. Deus para nós está naquela flor, está naquele pássaro, está no luar, no plenilúnio, no mar bravio que arrebenta-se contra as montanhas. Deus para mim está no sorriso da minha criança, no esgar desdentado dos meus velhos. Deus para mim está na seiva que corre nas árvores, no fruto que amadurece, na semente que o vento leva. Deus está em mim. Quando não me dou conta do meu peristaltismo intestinal, das minhas contrações estomacais, uterinas, Deus está em mim. Sei que eu me dê conta de que meu coração trabalha, de que meu cérebro pulsa, de que cada célula, uma bateria eletroquímica, alimentando meu corpo, para que eu atravesse todos esses dias de encarnação. Deus precisa ser visto por nós de acordo com nossa maturidade. Se para alguém Deus está representado num toco de pau, diante do qual ele se genuflete, é o seu grau de entendimento. Se para o outro Deus está na planta luminosa, colorida, que balouça ao vento, é a sua visão de Deus. Se para o outro Deus está no beija-flor que para no ar, ou na águia gigantesca que pousa nos mais altos alcantis, é a sua visão de Deus. Não temos que mandar matá-lo porque ele não crê como eu. Não temos que execrá-lo porque ele não entende como eu. Porque no mundo plural há espaço para todas as crenças. Daí então, arrependamo-nos. Arrependei-vos, cantou João, o Batista, porque aí está o reino dos céus, para quem o desejar, dentro de nós. Nesta oportunidade, meus irmãos, agradeçamos ao Senhor pela oportunidade da lucidez, pela ocasião do discernimento, nós sermos pessoas inteligentes, capazes de pensar, de definir nossas vidas e de buscar o caminho em que nos sintamos mais seguros, na busca do grande Pai, da inteligência suprema do universo. Nada de imaginar que se eu entrar para esse contexto eu estou salvo, se eu for para aquele eu estou perdido. O que eu estou fazendo nesse contexto da salvação? Se eu estiver de braço cruzado, não adianta o contexto ser de salvação, se eu não buscar assimilá-lo. Não nos esqueçamos de que quando Jesus penetrou a casa do baixinho Zaqueu, que era um homem de negócios, não muito escrupuloso, e que queria ver Jesus arrebatado por seus conflitos, atormentado por seu remorso, e Jesus Cristo foi ter em sua casa um dos mais bonitos momentos do Evangelho. Zaqueu, não podendo visualizá-lo, no meio daquela multidão que o cercava, e ele de baixa estatura, diz o texto bíblico que ele subiu num galho de uma árvore, de um sicômoro, da família dos plátanos,
Então no galho ele se apoiou para olhar Jesus passar de cima. Mas o mestre deixou a multidão, foi até ele e olhando disse: Zaqueu, desce daí, porque me apraz ainda hoje ter contigo na tua casa. E a vida de Zaqueu se transforma. Mas quando Jesus Cristo é apresentado à sua família, ele manda matar o novilho para servir a Jesus e aos discípulos. O mestre lhe diz: Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. Ele podia ter dito: Zaqueu, hoje tu estás salvo. Não, a salvação chegou à tua casa, a mensagem chegou à tua casa, mas agora tu tens que fazer os esforços para assimilá-la. Jesus esteve em sua casa, mas não o salvou. Levou-lhe o ensinamento, levou-lhe a proposta, e ele então emocionado diz: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu devolverei 4 vezes mais, e o que me sobrar dividirei com os pobres. A salvação tinha entrado na sua casa, mas agora seus atos, seus gestos, sua vida tinham que assimilar as lições que entraram em sua casa. A vida de Zaqueu é um monumento para o nosso entender, para a nossa reflexão, porque também nós vivemos buscando Jesus, sem conseguir vê-lo, identificá-lo nessa multidão de loucura que cercam-lhe o nome. Jesus está aqui, Jesus está ali, e não conseguimos vê-lo onde quer que vamos. Por isto, nesta oportunidade, cabe-nos parar para pensar em nós. Como é que eu tenho até hoje buscado a Deus, a Jesus Cristo? Como tem sido a minha fé? Eu vou nesses lugares quando meu calo aperta? Eu vou para tirar o encosto de mim, para depois eu encostar em outro encosto? Para que eu estou indo às igrejas, aos templos, aos centros espíritas? Qual é o meu interesse? É imediato? Ou eu estou indo para aprender as lições de vida eterna, que me ajudarão a libertar-me desse encosto sem me encostar no outro? A liberar-me do onzenário que eu sou, do egoísmo, do vaidoso. O que é que eu estou buscando? Se adotarmos a teologia da prosperidade, estaremos perdidos. Ficar ricos aqui, agora, à custa da religião, estaremos perdidos. Teremos que devolver isto com juros e correções monetárias. Importante, então, que amadurecidos paremos para pensar: o que eu estou buscando? O que eu quero de Jesus? Vós me procurais, disse ele, porque eu multiplico pães. Será que estamos em busca das coisas materiais, dos pães da terra? Ou estamos querendo Jesus Cristo para que a sua luz nos ajude a nos enxergar melhor, a enxergar melhor o caminho, a entender melhor a vida, Ele que é o mestre, caminho, verdade e vida de todos nós. Por essa razão, evocamos os santos do mês de junho e particularizamos João, o Batista, que com seu temperamento forte propunha às criaturas o arrependimento dos seus erros, porque estava próximo ou porque houvera chegado o reino de Deus. E nós? Cabe-nos pensar e buscar a crença com os pés no chão da realidade, embora os olhos fincados no brilho inapagável das constelações. Vamos aos passos.